Graça e paz, estamos aqui para mais uma reflexão, mas antes eu espero que vocês tenham tido uma semana de vitórias e preparando-se para uma próxima que espero e oro para que todos nós possamos ter as mesmas vitórias concedidas a cada um de nós, e aqueles que porventura não tiveram vitórias absolutas em meio às lutas possam continuar a exercer a vossa fé para consegui-las em nome de Jesus. Nós queremos, antes de iniciar o estudo, fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, nós nos apresentamos perante o Senhor neste momento, mediante a fé que temos depositado no Teu nome, para que o Senhor venha a nos alicerçar, nos fortalecer, nos dar alegria, porque a Tua palavra nos ensina que a alegria no Senhor é a nossa força, e que nós possamos crer nisso, Senhor Deus, para driblar as astutas ciladas que Satanás, o nosso adversário maior, nos causa, nos dando vitória. Senhor Deus, pedimos que o Senhor venha dar consolo às famílias que estão precisando, por um motivo ou outro, seja ele saúde, seja finanças, seja motivos sociais, que o Senhor venha equilibrar tudo, trazendo a Tua santa paz, que excede em muito aquela que o mundo pode nos dar. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos por tudo, pedindo que Teu Espírito Santo possa estar ao lado de cada pessoa que vai ouvir esta mensagem neste dia. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos mais uma vez por tudo. Amém. Muito bem. O texto de hoje abordado tem um título que diz Quebrados. Mas, quebrados? Um filho de Deus pode estar quebrado mediante as ações e pressões da vida? É uma pergunta que fica de forma reflexiva para você que confia em Deus. A quebradura que o mundo tem falado e repetido muitas vezes nestes últimos dias pode nos trazer um grau de sofrimento, para uns maiores, para outros menores. E nós não temos uma resposta clara de Deus sobre isso, porque há muitos questionamentos. Se Deus é amor, por que Ele permite tantas coisas acontecerem às pessoas? Por que Ele permite o sofrimento na vida das pessoas? Não existe, repito, uma clareza sobre isto que acontece. Mas nós sabemos que o sofrimento, ele é algo que tem o seu lado benéfico na vida da pessoa, sob algum ponto de vista, onde ele pode se encaixar numa determinada vida. Sabemos, dentre muitas coisas, que o sofrimento produz um efeito bom, chamado perseverança na vida da pessoa. No sofrimento, muita gente pode aumentar o seu interesse e a sua procura por Deus, pela sua dependência nele. Jesus mesmo, como um grande exemplo a nós, ele, quando veio a este mundo, um período de sua vida, ele passou no deserto. Foram 40 dias. E sabemos que o deserto é árido. Não chove, muito calor de dia, muito frio à noite. Fora, ou sem contar, os animais peçonhentos que ali existem. Aranhas perigosas, escorpiões, serpentes com veneno mortal. Jesus teve que se cuidar de tudo isso. E além de tudo, passou muita fome.
e teve uma visita indesejada, a do próprio Satanás para tentá-lo por 3 vezes, para ver se Jesus sucumbiria de sua missão naquele momento quando passava pelo deserto. Mas isto serviu para que Jesus tivesse perseverança e preparação para a missão pela qual havia vindo a este mundo. Jó é um outro personagem bíblico que depois de Jesus foi o que mais sofreu. Sofreu muito e foi vituperado pela sua mulher, que disse: abandona esse teu Deus e morra. O seu Deus não faz nada por você. Seu Deus te abandonou, Jó. Abandone-o e morra. É o que sobra para a sua vida, segundo o que eu tenho visto. Mas isso aproximou também Jó mais de Deus, esse período difícil de sofrimento. Tanto que, em Jó 42, nos diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Com o apóstolo Paulo, foi assim também. Paulo sofreu bastante. Hoje, muitas são as preocupações das pessoas. Perdas de negócios, separação de familiares, brigas, tudo por causa do período que nós estamos passando. E ainda falando um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, nós sabemos que o sofrimento trouxe a ele muita angústia, tanto que ele disse para Jesus por 3 vezes: retire este espinho da minha carne, esta visita, esta mensagem satânica que me perturba. E por 3 vezes também ele não recebeu a cura que ele queria. E me parece que essa cura era sobre visão, porque numa das suas cartas Paulo escreve: digo-vos a vocês esta mensagem escrevendo com letras garrafais. Talvez para que as pessoas entendessem bem a mensagem que Paulo estava transmitindo a elas, ou simplesmente pelo fato de ele não enxergar bem. E a resposta que ele obteve, na verdade, foi: a minha graça, Paulo, te basta. E a graça trouxe misericórdia, perdão a ele. Por quê? Porque Jesus, ou o próprio Deus, naqueles entraves da vida de Paulo, Jesus estava o preparando para aquilo que ele iria ter que passar em suas missões, as viagens, as escrituras das cartas, a responsabilidade que ele tinha. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: fui feliz no muito e estou contente agora que tenho pouco. E outras afirmativas Paulo faz também sobre isto, quando ele se reporta às pessoas dizendo que em tudo ele estava contente. Ouçam o que diz Mateus 6, versículo 27 e versículo 34. Versículo 27. Nenhum de vocês pode viver alguns anos a mais por se preocupar com isso ou com aquilo. E o 34. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Isto pode estar ligado a uma preocupação que as pessoas têm, como eu disse agora há pouco, com a ligação aos bens materiais. O que comeremos hoje? O que vestiremos amanhã? Talvez seja o motivo dessas brigas que têm acontecido.
ou pressões sofridas. Jesus, entretanto, nos disse que não devemos juntar tesouros nesta terra. Por um motivo ou outro, eles se perdem, enferrujam, são roubados e aqui também são deixados. Ninguém levará nada daqui quando morrer, nem ao menos uma única moeda. Somente as obras, segundo a fé e como nos ensina o livro de Apocalipse. Frank Sinatra foi um grande cantor famoso, americano, conhecido no mundo todo. E Frank Sinatra disse assim: quando eu morrer, não esqueçam de colocar nos bolsos do meu paletó um cigarro, uma garrafinha de uísque e uma nota de $1. Por que ele falou isso? Não sei. Mas ele pediu para que fosse colocado, talvez, como um amuleto, segundo as crenças possíveis que ele pudesse carregar consigo. E na história antiga também os faraós, que achavam que lá na eternidade deveriam levar as coisas daqui, desta terra, as suas riquezas, para terem o mesmo conforto que tinham nos seus palácios. Então, dentro das tumbas deles, nas pirâmides ou fora delas, eles carregavam ouro, peças que eles tinham nos palácios importantes, joias, e as colocavam numa sala junto ao seu sarcófago, porque eles achavam que eles precisariam de tudo aquilo no mundo por vir. Tudo isso porque normalmente os ricos querem acumular fortunas por meio ou medo da pobreza. Então um rico, ele quer ficar cada vez mais rico para ter abastança, para ter nas suas reservas grandes quantidades de materiais para dar suporte a si mesmo e a toda a sua família sem ter o medo de passar pela pobreza, talvez da onde vieram. E os pobres, interessante, um paradoxo aí, os pobres, eles buscam ter dinheiro, talvez pela questão da sobrevivência. Jesus falou mais em dinheiro do que no amor, porque o dinheiro é importante neste mundo capitalista. O que não se pode deixar é que o dinheiro tome o primeiro lugar e seja o maior objetivo de vida das pessoas. É aí que mora o perigo. Nós devemos estar contentes com aquilo que nós temos. Se temos comida e roupas para vestir, a Bíblia diz: estejam com isso contentes. E a palavra de Deus é totalmente sábia. Muitas pessoas não dão valor a isso, dão valor maior ao seu ego. Mas a palavra de Deus nos aconselha sabiamente sobre isso. E isto, se assim fosse, evitaria muitas pressões, muitas brigas, muito tudo, principalmente numa fase especial pelas quais a humanidade passa. Vejamos o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 14. O 6. É claro que a religião faz a pessoa ficar muito rica, se estiver satisfeita com o que tem. Então é condicional e vem de encontro a tudo isso que nós estamos falando, e é a palavra de Deus nos instruindo sobre isso. E é inegável que nós devemos valorizar a palavra de Deus, porque Ele é a própria sabedoria. A religião te deixa rico sim, porque ela vai te dar direcionamento, desde que você esteja satisfeito com o que você tem. E não troque a razão das coisas, deixando de buscar Deus em primeiro lugar, para buscar as riquezas, e ela trará dinheiro, mas trará muitas outras questões, como nós vamos ver agora, na sequência. Versículo 7. O que trouxemos para este mundo? Nada. E o que levaremos do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso, como já foi dito. Porém, os que querem ficar ricos caem em tentação e na armadilha de muitos desejos tolos e maus,
que levam as pessoas para a desgraça e a destruição, que em muitos casos é o que nós temos visto, pessoas desesperadas porque estão prestes a perder as suas empresas. E a empresa é a fonte de renda, é o objetivo maior dela. Não é pecado ter uma empresa, não é pecado ter dinheiro, friso isto com muita clareza. Pecado é o que você faz com isso na sua vida, no seu dia a dia, como você manipula estas coisas. Porém, os que querem ficar ricos caem em tentação e na armadilha de muitos desejos tolos e maus que levam as pessoas para a desgraça e a destruição. Friso novamente. Porque o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males, e alguns, por quererem tanto dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Este versículo pode ser tratado por pessoas que tinham ao Senhor em primeiro lugar em suas vidas, mas acabaram trocando a razão principal, o motivo principal de suas coisas. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida de honestidade, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de humildade. Viva uma vida dedicada a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de humildade. Combata o bom combate da fé e ganhe a vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você fez a sua boa declaração de fé, na presença de muitas testemunhas, que foi quando você se converteu. E você deu testemunho de vitória e de grande alegria que você estava sentindo naquele momento. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu um belo testemunho também em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você, sem falhar e com fidelidade, cumpra a missão que lhe foi dada até o dia em que aparecer Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ordem dada. Cumpra a sua missão que lhe foi dada até o dia do nosso Senhor. Aqui nós temos o entrelaçamento oponente de uma vida simples de dependência de Deus versus uma vida em busca de dinheiro. E para aqueles que não têm dinheiro e nem comida, alguém pode perguntar: vai cair do céu? Poderá cair do céu, sim. Deus, quando o povo estava saindo do Egito e indo para Canaã, a terra prometida, saíram de uma vida de conforto para passar também por um deserto, e poderiam ter passado mais rápido do que achavam que podiam. Só que demorou muito tempo, 40 anos, para eles cruzarem o deserto. E ali Deus, em sua infinita misericórdia, mandava o que para eles? Mandava o maná, que era um pão adocicado com gosto de mel, e codornizes. Só que Deus falava assim: quando este maná cair pela madrugada, de manhã vocês podem recolher, fazer a massa, assar ou comer diretamente, mas peguem aquilo que é necessário para um dia. Não fiquem acumulando as coisas, que é a grande mania dos seres humanos, por medo do futuro, por medo de não haver amanhã provisões, que é o caso dos ricos. Só que o povo não ouvia Deus e acabava recolhendo bacias e bacias e potes, seja lá o que for, de maná. E este maná estragava e fedia. Era um desperdício e ainda causava incômodo. Então Deus, ele nos sustenta a cada dia. Então, respondendo a sua pergunta, que talvez você tenha feito, mas as pessoas precisam comer, elas precisam de dinheiro, está faltando dinheiro. Quando a pessoa tem fé, isto vai acontecer de modo natural, por um meio ou por outro meio. Alguém vai prover. O ser humano está se preocupando com isso, na provisão daqueles que têm menos. E isso pela fé. Eu mesmo testemunhei de tudo isso com pessoas que saíam para trabalhar sem saber se iam conseguir vender um determinado produto. A saber, essa pessoa, vou ser mais claro, era meu irmão. Ele estava desempregado, fazia produtos de limpeza, tinha 2 filhos para cuidar e não tinha mais comida dentro de casa. Ele não pediu nada a ninguém,
Ele estava pensando, naquele dia que ele saiu para vender produtos de limpeza, em voltar com pouco de dinheiro que talvez ele garimparia na rua, para comprar um pouquinho de arroz e uma saladinha que ele tinha uma hortinha no quintal, e ele comeria aquilo com seus filhos. Quando ele entrou em casa, tinha uma sacola de provimentos pendurado na porta da cozinha. Deus honrou meu irmão. Deus honrou meu irmão de muitas outras formas, mediante o atendimento, as orações que nós fazíamos para ele. Então Deus, ele supre as necessidades a cada dia, mesmo dos mais pobres. Isso não é motivo de preocupação para quem confia em Deus. Mateus 6,26 nos diz o seguinte: vejam os passarinhos que voam por aí. Eles não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em depósitos. No entanto, isso aconteceu lá com o povo do deserto, no Maná. No entanto, o Pai que está no céu lhes dá de comer. Será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? Temos outros personagens que confiaram em Deus nas adversidades. Muitos. A exemplo, Ana, quando queria ter um filho. Leiam o capítulo 1 de 1 Samuel. Ouçam o clamor de Ana, lendo o livro de 1 Samuel. E depois leiam o segundo capítulo, sobre os agradecimentos de Ana, a respeito do atendimento à sua oração tão desejada. E Ana consagrou o seu filho, de tão feliz que ela ficou, ela consagrou o seu filho ao serviço de Deus. E Samuel, o seu filho, ele foi juiz, profeta e sacerdote. Ele foi 3 coisas, acho que o único que abrigou em si mesmo 3 posições honradas por Deus. Deus nos honra. Paulo, eu já citei ele como um dos exemplos. E aí eu digo a vocês, por Deus não ter atendido a Paulo, Deus é ruim? Foi ruim? Será ruim? Claro que não. Paulo disse, talvez repetindo aquela frase: quando sou fraco, aí é que sou forte, mediante estas provas pelas quais ele passou. No meio a tudo isso, qual então a única preocupação, irmãos, que nós devemos ter em nossas vidas como cristãos? Qual a única preocupação? Nós devemos, em primeiro lugar, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Certamente, isto nós precisamos fazer seguindo os ensinos de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. E com qual finalidade? Jesus nos disse que os pobres sempre teríamos entre nós. Pois bem, e temos sim, e talvez daqui para frente num número maior ainda. Eis aí uma bela oportunidade de colocarmos ou continuarmos a colocar o conteúdo daquilo que está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 25 em nossas vidas. Ele nos ensina o seguinte, este texto: assim também as boas ações são claramente vistas pelos homens, e essas ações podem dar frutos nas vidas deles. E mesmo aquelas que não são bem notadas, não poderão ser escondidas. De que forma nós devemos cumprir isto? O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo para o Senhor, não para as pessoas. E fazer bem, segundo o que nos ensina Colossenses capítulo 3, versículo 23, se não me falha a memória. Fazer tudo em sua vida caprichosamente, como se estivesse fazendo para o Senhor. As boas ações devem estar embasadas primeiramente na sua fé, e não o contrário. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados, diz um texto bíblico. E 1 João confirma isso, quando diz que quem sabe que precisa ajudar as pessoas e não o faz,
já está pecando nisso, como já tem sido repetido em alguns estudos que temos visto em nossas lives na igreja. Lembre-se das palavras de Jesus: quem dá é mais feliz do que quem recebe. Se você olhar para as suas mãos, você verá que os seus dedos, eles são bem espaçados, né? Diferente dos patos, que tem uma membrana entre os seus dedos. Para que serve isso? Serve isso para dar elasticidade à sua mão e aumentar o campo de recebimento e de doação. Ou, melhor dizendo, primeiro de doação e depois de recebimento. As mãos foram feitas também para dar e depois para receber. Tem um versículo bíblico de Lucas capítulo 6, versículos 38, parte A, que diz o seguinte: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão também. Porque com a mesma medida que usarem para com os outros, assim também Deus as usará para com vocês. Vemos isto quando compramos café moído na hora e pipocas de saquinho. Eu já tive essa experiência. Quando minha mãe mandava eu comprar pó de café, que naqueles tempos mais antigos, né? Nós íamos ao homem, ele tinha um moedor de café, e ele pegava o pacotinho e ia socando o pacotinho, batendo assim, passando a mão em volta do pacote, e socando, e socando, e socando, e punha mais um pouquinho, e socava, e punha mais um pouquinho, e socava. Isto era uma medida recalcada, boa e sacudida. E isso deixava as pessoas felizes porque não estavam sendo roubadas. E também a pipoca, quando você vai ao pipoqueiro, num parque, num cinema ou em qualquer outro lugar, o pipoqueiro pega com aquela pazinha que ele tem, vai pondo a pipoca no saquinho, e aí ele dá uma socadinha assim, e põe mais um pouco, e dá uma socadinha assim, e põe mais um pouco, até que a pipoca fica por cima do pacote. E você sai com todo cuidado para não perder um só grão. Isto, talvez impensadamente ou insensitivamente falando, você o faça para não perder nada daquilo que foi lhe dado, uma medida recalcada, sacudida e transbordante, e assim Deus o faz em outras áreas de sua vida também. Creio que esse tempo de reclusão, confinamento e reflexão é sobre o que Deus quer sobre as nossas vidas e também para com o mundo em si. Quando tudo isso acabar, se Deus quiser, aproveite para inverter os seus valores. Reveja os seus conceitos. Menos materialismo, mais expressão de amor, compreensão, doação, paciência, fraternidade, mais relacionamentos presenciais, menos virtualidade. As pessoas estão muito ligadas aos seus celulares, não se visitam mais. Como você tem percebido, como é difícil não poder dar um aperto de mão, um abraço, um beijo em alguém querido. Como você deve estar sentindo, ai que vontade de visitar fulano de tal, ou Teotrano, ou Ciclana, ou Beltrana. Como eu gostaria de ir, mas eu não posso. A pessoa também não pode me receber, mesmo que até eu arriscasse sair. Isso tem cortado a alma de muitas pessoas. Então, mais visitas presenciais, menos virtualidade, mais pontualidade aos programas da igreja, mais doação sobre isso, enfim, mais de Deus. Isso não é fanatismo, isto é santidade, e sem a qual ninguém verá a Deus. Só saberemos se somos aquilo que dizemos ser quando, a exemplo de Paulo, de Jesus, de Ana ou de tantas outras pessoas, ao passarmos pelo deserto, conseguiremos sair dele mais forte ou se morreremos nele. Deus vos abençoe e tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor Jesus.